Um santo e abençoado dia a todos do canal, sob a intercessão de Santo Arsênio, o santo do dia 19 de julho. Vamos conhecer a história e a oração? Arsênio, que pertencia a uma nobre e tradicional família de senadores, nasceu no ano 354 em Roma. Segundo os registros, ele foi ordenado sacerdote pessoalmente pelo Papa Damaso. Em 383, o próprio imperador Teodósio convidou-o para cuidar da educação e formação de seus filhos, Arcádio e Honório, em Constantinopla. Arsênio permaneceu na corte por 11 anos, até 394. Enfim, conseguiu a exoneração do cargo e retirou-se para o deserto no Egito. O mundo católico passava por muitas transformações. Nos séculos anteriores, o martírio, a morte pela fé na palavra de Jesus Cristo era o melhor exemplo para a salvação da alma. A partir do século IV, a morte em vida passou a ser o sacrifício mais perfeito para a purificação, com o aparecimento dos eremitas no Oriente. Eram cristãos e isolavam-se no deserto em oração e penitência, numa vida solitária e contemplativa como forma de servir a Deus. No início sozinhos, depois se organizavam em pequenas comunidades. Havia apenas uma regra ascética para fixar o período de jejum e oração, mas que mantinha uma rígida separação, inclusive de convivência entre eles mesmos. Arsênio tornou-se um deles. O seu refúgio no deserto egípcio da Alexandria era dos mais procurados pelos cristãos que buscavam, na sabedoria e santidade de alguns eremitões, conselhos e paz para as aflições da alma, mesmo que para tanto tivessem de fazer longas e cansativas peregrinações. A antiga tradição diz que ele não gostava muito de interromper seu exílio voluntário para atender aos que o procuravam, mas, para não usufruir o egoísmo da solidão total, decidiu juntar-se aos eremitas de Sete, também no deserto da Alexandria, os quais já viviam parcialmente em comunidade, para não se isolarem totalmente dos demais seres humanos. Mas a paz e a tranquilidade daqueles religiosos findaram com a invasão de uma tribo das redondezas. Arsênio então abandonou o local. Entre 434 e 450 viveu isolado, só nos últimos anos aceitando a companhia de uns poucos discípulos. Ele acabou recebendo de Deus o dom das lágrimas. Em oração ou penitência, quando se emocionava com o Evangelho, caía em prantos. Morreu em Troque, perto de Menfis, em 450. A importância de Santo Arsênio na história da Igreja prende-se à importância da época em que nasceu e viveu. Foi um dos mais conhecidos eremitas do Egito, sendo considerado um dos padres do deserto. O seu legado chegou-nos por meio de uma crônica biográfica e de suas sábias máximas, escritas por Daniel de Faran, um dos seus discípulos, além de um retrato estampado, sua bela figura de homem alto e astuto, feito pelo mesmo discípulo. Santo Arsênio, rogai por nós. Amém. Oração. Com muita fé, façamos a oração a Santo Arsênio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Amado Santo Arsênio, vós que deixastes todas as vitórias do mundo para serdes vitorioso somente em Deus, intercedei para que alcancemos a graça dessas santas virtudes que tivestes, e que o silêncio seja mantido quando nos insultarem
e o amor superar todos os obstáculos que encontrarmos, dando reais testemunhos de nossa verdadeira adesão a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.